Olá, tudo bem com você? Eu quero compartilhar com muita alegria mais um testemunho com você neste momento. Sente-se para que realmente Deus possa falar ao seu coração de uma forma muito especial, muito profunda, muito particular. Eu não me recordo em que ano foi, mas tem muito tempo. Eu estava me deslocando de Minas Gerais, de BH, com destino a Paranavaí, Paraná. Era um período de frio, muito frio. Eu estava despreparada para o frio. Em se falando de agasalhos, eu não tinha agasalhos. Cada dia eu cantava em uma cidade diferente, isso impossibilitou a questão tempo para poder comprar agasalhos. Eu acabei tendo que viajar sem comprar agasalhos e me recordo que a última peça de roupa que eu troquei até chegar ao Paraná foi uma saia longa, que eu já havia deixado ela meio que reservada exatamente para a ocasião. Uma saia longa e uma blusa longa também, assim de meia estação, né? Não protegia nem a metade do frio que estava me esperando naquela região do Paraná. E é óbvio que, para quem não conhece, o Paraná é bem mais frio do que a região de Minas. E eu fui de ônibus e eu já estava ciente de que o ônibus chegaria em Maringá por volta de 2 da madrugada. E em Maringá eu tomaria um outro ônibus para poder finalmente chegar ao destino em Paranavaí. Só que o ônibus que sairia de Maringá com destino a Paranavaí, ele sairia às 9 da manhã. Eu tinha outra opção, né, no caso circular, mas era impossível, uma vez que sempre viajo com muitas bagagens, né, muitos CDs, então é impossível tomar circular com tanto de bagagem igual ao que eu tinha à época. Então eu ficaria ali das 2 da manhã até 9 da manhã, das 2 da madrugada até as 9 da manhã, esperando o ônibus com destino a Paranavaí, onde finalizaria a minha viagem. Então, assim, eu ia me congelar de tanto frio, uma vez que eu não tinha agasalhos para poder suportar tanto frio. Isso me trouxe uma certa preocupação a princípio, mas eu decidi entregar a preocupação para Deus. Eu louvo a Deus porque sempre fui uma pessoa de apresentar meus problemas para Deus, até aqueles problemas assim aparentemente insignificantes, que de repente alguém não se preocuparia de apresentar para Deus, por de repente considerar assim algo muito pequeno demais para poder apresentar para Deus, como se de repente Deus fosse um Deus que se preocupasse, se interessasse em resolver só grandes problemas e não pequenos problemas. E aí é onde a gente se engana, porque Deus é um Deus que está disposto a resolver toda e qualquer situação, independente se é uma situação simples ou se é uma situação complexa, porque Deus, ele sabe que nós somos pó e aquilo que parece ser tão simples, de repente nós não daríamos conta ainda assim de resolver o problema. E então, apresentei aquela situação para Deus. Eu falei: Deus, o Senhor sabe que eu tenho um problema seríssimo com relação à rinite alérgica, a minha voz já não está legal, eu ainda tenho muitas igrejas pela frente para poder cantar. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou dar conta. Então eu te suplico que o Senhor amenize o frio para mim, ou o Senhor faça com que qualquer coisa aconteça com o ônibus, de modo que nos garanta ficar bem, nos garanta ficar com vida, né, que ninguém fique prejudicado, mas que alguma situação ocorra com o ônibus, de modo que a gente possa chegar ao destino da viagem já amanhecendo o dia, porque se eu chegar de madrugada, conforme a previsão, eu não vou suportar tanto frio. Então, se o ônibus quebrar, né, então, perfeito, porque assim vai atrasar
e eu acabarei chegando já amanhecendo o dia e não terei que suportar todo o frio da madrugada. Apresentei a situação para Deus e ok, seguimos viagem. E num dado momento da viagem, conversando ali com várias pessoas, né, vários passageiros, alguém fazendo os cálculos, né, da previsão do horário que chegaríamos em Maringá, e eu disse que já tinha conhecimento, de acordo que haviam me informado na rodoviária de Minas, de que a previsão de chegada em Maringá era 2 da manhã. E considerando que eu estava sem agasalhos, eu contando ali, expondo a minha situação, né? Eu havia pedido a Deus para que Deus permitisse que qualquer situação acontecesse com o ônibus, para que assim a gente chegasse já amanhecendo o dia, pudesse assim atrasar bastante a viagem. E quando eu expus essa situação, né, do que eu havia conversado com Deus, eu me lembro que uma senhora disse assim: nossa, mas que boca que você tem, vira essa boca para lá. E eu falei: não, eu pedi para Deus, agora Deus é quem sabe o que Ele pode fazer e o que Ele vai fazer, porque é claro que Ele não vai permitir que algo grave aconteça de modo que nos coloque em situação de risco. Deus sabe o que Ele vai fazer, o que Ele pode fazer. Eu estou tranquila, eu tenho certeza que Deus vai fazer alguma coisa por mim. Ok, e a essas alturas já estávamos todos dormindo, quando fomos despertados com o motorista que havia parado o ônibus, desligou o ônibus, e ele falou: pessoal, eu preciso da compreensão de todos vocês, porque o ônibus está apresentando problema, eu não sei o que é, preciso verificar. Naquele frio intenso, quando ele abriu a porta, aquela corrente de ar muito forte, muito fria, inundou o carro, o ônibus. E ele desceu, fiquei com pena dele, mas ele desceu, outros homens também desceram, foram olhar a parte mecânica do ônibus, e ele voltou para dentro do ônibus dizendo: olha, infelizmente a caixa de emergência do ônibus virou. Queridos, eu nem nunca tinha ouvido falar que em ônibus ou em carro, sei lá, até porque nós mulheres não entendemos praticamente nada, né? Nada. Eu não entendo nada de carro, né? Dirijo há mais de 12 anos, mas eu não entendo nada de carro. Naquela época nem dirigia, eu dirigia. Então, assim, quando ele falou caixa de emergência, eu pensei: nossa, isso parece, tem uma cara assim de farmácia, né? Emergência, dá a impressão assim de hospital, caixa de emergência. Né? Minha mente foi logo naquelas caixinhas de farmácia, né? Que a gente costuma ver em locais de acampamento, né? E quando ele falou: estamos com um problema, o que na concepção dele era problema, na verdade para mim era solução. E eu fiquei assim: uau, Deus é incrível. E eu vibrei na hora, né? Quando eu vi, eu já estava falando: nossa, que maravilha, não vou mais chegar de madrugada na rodoviária de Maringá. E quando eu falei assim, a mulher novamente disse: nossa, mas você tem uma boca. E eu falei: não, não é que eu tenho uma boca, é que Deus é bom demais. Ele resolveu meu problema. Sabe, queridos, aquilo que realmente parece ser tão pequeno, que de repente a gente deixa de apresentar para Deus, a gente acaba quebrando a cabeça lá na frente. A gente acaba de repente por perder uma chave, achando que Deus não vai se preocupar, não esteja interessado com uma coisa tão pequena e só com coisas grandes. Talvez a gente passe ali horas, talvez até mais que um dia, procurando simplesmente uma chave e não consegue encontrar. Isso já aconteceu comigo. E de repente passar ali um bom tempo, de repente ali 20, 30 minutos procurando uma chave e não encontrar, mas de repente o Espírito Santo fala assim: olha, ajoelha, fala com Deus, tudo vai ser resolvido. E eu penso: puxa, mas eu já falei com Deus, será que eu preciso me ajoelhar para que Ele me responda? E aí eu entendo: puxa, se eu posso me ajoelhar, por que não fazê-lo? Então, isso já aconteceu, não foi por uma nem duas vezes, né, de repente ficar ali quebrando a cabeça, procurando alguma coisa, mas Senhor, me ajuda, o Senhor sabe onde que está, me mostra onde está, isso para o Senhor é de menos, o Senhor sabe onde está, o Senhor está vendo onde está, mostra para mim, permita que eu veja onde está tal coisa, e de repente nada acontece. Mas quando eu me rendo: tudo bem, Senhor, o Senhor quer que eu me ajoelhe, eu vou me ajoelhar. E é a conta de eu me ajoelhar e começar a pedir para Deus,
é como se fosse assim, um estalo, né? Em fração de segundos. A mente clareia e se lembra, nossa, eu coloquei tal coisa em tal lugar. Bem na hora que você se ajoelha e você mal começa a conversar com Deus, aquela situação para pedir uma providência, o Espírito Santo já faz com que você se lembre, está em tal lugar. Então, eu me levantar da oração e ir exatamente onde o Espírito Santo me fez lembrar, e ir exatamente lá e falar, nossa, eu não acredito que isso estava aqui até agora, eu quebrando a cabeça, tentando encontrar, e não havia encontrado. Mas foi o tempo de me ajoelhar, e então, simplesmente em fração de segundos, o Espírito Santo me diz, me lembra, olha, está em tal lugar. Eu acredito nessa possibilidade, que você também já tenha vivenciado essa realidade. Não é o máximo, não é o máximo poder servir a um Deus tão maravilhoso que se preocupa com minúcias da nossa vida, com coisinhas assim aparentemente tão simples. E de repente a gente acha assim, parece que Deus está preocupado em resolver uma coisinha tão boba. É uma coisinha tão boba, mas você não está dando conta de resolver rápido, não é? E de repente, por achar que é uma coisinha tão boba que Deus não esteja interessado em te ajudar, você acaba quebrando a cabeça ali e perdendo um montão de tempo, quando de repente você poderia resolver em apenas fração de segundos, se você aprendesse a colocar nas mãos de Deus também as pequenas coisas. Lembre-se, Deus é o Deus de grandes coisas, mas Deus é o Deus também de pequenas coisas. Em tudo Ele quer nos ensinar. Filho, sem mim, criatura, você não consegue fazer nada, você não vai conseguir nem dar um passo. Parece algo tão simples dar um passo, né? Mas se Deus não permitir, se Deus não te der força, se Deus não me der forças, eu não vou conseguir. Entende? Então, Deus quer nos despertar neste momento, através desse testemunho que talvez pareça ser tão simples, mas para mim foi super, hiper, mega especial. Ele está querendo mostrar, está querendo ensinar que sem mim, Cristo Jesus, eu não posso fazer nada. Sem a ajuda do Eterno, você não pode fazer nada, você não pode nem dar um simples passo. É a mesma coisa que o enfermo, acamado há dias, ele só vai conseguir ficar em pé e inclusive dar um passo se ele for fortalecido. Porque se ele não for fortalecido, nem em pé ele vai conseguir ficar, nem virar na cama ele vai conseguir virar. É Deus mostrando, sem mim você não consegue nem mudar de posição. E por falar nisso, em que posição você se encontra? Em que posição espiritual você está? Sem Cristo, você não conseguirá jamais sair da posição na qual você se encontra. Acredite nisso. Sem mim, disse Jesus, você não pode fazer nada. E lembre-se ainda de que para Deus não haverá impossíveis. Deus é tão maravilhoso que, quando nós chegamos em Marília, a caixa de emergência virou, né, do ônibus, conforme eu já havia falado. Ficamos horas ali, não me recordo quanto tempo, acho que umas 4 horas ou mais. E, enfim, quando nós chegamos em Maringá, lembrem-se de que o ônibus saía às 9 da manhã, correto? Quando nós chegamos em Maringá, eu orando, Senhor, perfeito, o Senhor já me deu uma resposta, o Senhor me livrou do frio da rodoviária em Maringá. E agora, Senhor, eu preciso que o Senhor segure o ônibus para mim, porque 9 horas o ônibus sai. Por favor, segure o ônibus para mim. Queridos, quando eu cheguei em Maringá, creia, o ônibus parou a umas 7 plataformas, mais ou menos distante da plataforma do ônibus onde já estava parado. Onde já estava parado, melhor dizendo, o ônibus que sairia com destino a Paranavaí. Foi assim, o ônibus já estava inclusive ligado. O ônibus que ia para Paranavaí já estava ligado. Queridos, eu desci de dentro do ônibus no qual eu estava, com tanta rapidez, ainda tive auxílios, graças a Deus, para poder transportar as bagagens todas de um ônibus para o outro,
E é incrível que o carro já estava ligado, mas Deus segurou para mim. Eu pedi para Deus e Ele fez isso. Sabe? É gratificante demais como que Deus ele se preocupa com os mínimos detalhes da nossa vida. Ele nos convida a viver uma vida de intimidade com Ele. Porque quando nós assim aprendermos, Ele levará os nossos fardos. Ele nos dará forças para poder transportar, para poder conseguirmos chegar do outro lado. Porque é do outro lado que tem algo muito especial nos esperando. Novos céus e nova terra nos quais habitam a justiça. Mas esse céu só está reservado, prometido, para aqueles que hoje, em tempos difíceis e em tempos de bonança, estiverem acostumados a viverem realmente uma vida de intimidade, de comprometimento com Cristo Jesus, cuja intimidade, cujo comprometimento não esteja baseado em receber favor de Deus, mas sobretudo em viver uma vida de intimidade para poder servir a Deus, como gratidão pelos benefícios que Ele nos outorga. Viva essa vida, vale a pena, é a vida que Jesus tem para te oferecer. Fica na paz e até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe.